Olá, meninas, boa noite. Vamos começar hoje com o livro de Esther. Gente, hoje eu tava na hora do meu almoço lendo para conseguir compreender, o que era o livro de Esther. E assim, no primeiro capítulo eu não entendi muito bem, no segundo também ficou um pouco confuso, mas daqui a pouco o livro de Esther, ele é uma história que vai te dando curiosidade, você vai querendo saber mais e mais. Então, assim, hoje eu vou fazer a leitura do primeiro capítulo. Acredito que vocês também vão ficar um pouquinho confusas, que nem eu fiquei. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar um pouco confusa, eu falei, peraí, vou ler mais um capítulo. Quando eu fui ver, eu já tava quase terminando o livro de Esther. Porque, assim, eu fiquei curiosa, daqui a pouco eu queria saber o que ia acontecer, né? O que Esther fez. Então, o legal desse livro é que ele te instiga a querer saber mais, a conhecer mais. E o porquê da escolha de Esther? Eu optei por Esther, primeiro, porque aqui é um grupo de mulheres, né? Um devocional de mulheres. E eu acho bacana a gente trabalhar um pouco esse lado, né? As mulheres da Bíblia. Porque na Bíblia tem várias, né? Tem Esther, tem outras. Então, assim, eu acho interessante. Até porque o legal do devocional é isso. É uma ajudar a outra, uma estender a mão para outra. Então, assim, é legal a gente conhecer esse lado da Bíblia. Então, vamos lá. O banquete de Assuero. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre os 127 províncias. Naqueles dias, assentou-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, por 180 dias passados, esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias. O pátio do jardim do Palácio Real havia tecido branco, linho fino e estofados de purpura atados com cordões de linho e purpuras argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfírio de mármore e o alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Vasti, a rainha, recusa assistir ao banquete. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Maomé, Bista, Arbono, Bigtá, Agbagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extrema formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Ademata, Tarsis, Meres, Marcena e Memuca,
os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandamento do rei Assuero, por intermédio dos eunucos, então disse Memuca na presença do rei dos príncipes. Aqui. A rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei de reino dele ao outro que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandamento que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memuca. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falassem a língua do seu povo. Então, gente, olha como que era antigamente. O rei fez uma super festa, uma festa sem miséria, digamos assim, né? Ele deu tudo do bom e do melhor pro povo. Ele serviu a bebida que antigamente, né, era muito importante. Então, assim, ele serviu à vontade, ele deixou as pessoas à vontade. E ele gostaria muito que a sua esposa comparecesse, né, a rainha comparecesse no evento dele. E os seguranças, que na época, as seguranças a gente diz hoje, né, foram chamá-la. E ela se recusou, ela não quis ir, era da vontade dela. Só que na Bíblia diz que o homem é a cabeça da casa, né? Se ele é a cabeça da casa e ele pediu para que a mulher dele fosse para esse evento, né? E ela disse não, é como se ela tivesse desobedecido a ordem do rei. Ela desobedeceu. E o que isso ia causar? Como os dois eram exemplos da população, o que ia acontecer? A partir daí, com a atitude dela, as mulheres iam começar a fazer o que elas sentissem vontade. Elas não iam mais obedecer o marido, ia virar tudo uma orgia, uma bagunça. Isso não podia acontecer de forma alguma. E para que isso não acontecesse, o rei tinha que se impor. Ele tinha que mostrar que quem manda ali é o homem é o cabeça. Isso tá na Bíblia inteira. O homem é o cabeça. E se você for ver, aqui fala o homem bom e o homem aquele, digamos assim, o homem que é trabalhador, o homem que é esforçado, e até mesmo aquele homem que não trabalha, que hoje, na linguagem de hoje, seria o homem, digamos, vagabundo, que seja, né? Só que assim, ele mostra que independente do que o seu marido seja, você tem que mostrar que é ele quem manda no lar, é ele quem manda na casa, ele é a autoridade da casa, né? Então, o que ele fez? Ele teve que tomar uma atitude como rei para mostrar para todas as pessoas que é o homem que manda e que vai mandar ali, entendeu? E não a mulher. A mulher, você viu que ele... É que eu já li os pedaços, né? O rei, ele deixava a mulher no perfeito estado, ela era bonita, ela era perfeita aos olhos, né, do rei. Só que assim, para isso, ela tinha que obedecer ele, ela tinha que ser a submissa a ele, né? Coisa que hoje em dia muitas mulheres não aceitam ser de forma e maneira alguma, porque muitas vezes as mulheres acham que ser submissa é ser uma mulher que tem que obedecer, baixou a cabeça e pronto, acabou.
E na verdade não é bem isso, a submissão é outra coisa, né? Então, o primeiro capítulo de Esther tá falando sobre esta parte. Eu não vou poder continuar, porque senão eu vou começar a contar o capítulo 2, que eu vou deixar para amanhã, que também tá maravilhoso. Então, hoje o capítulo 1 está falando sobre a desobediência da mulher e o que causa isso na vida e no nosso relacionamento, né? O que transforma, o que vira uma casa aonde cada um faz o que quer, manda quem quer. Tipo assim, na Bíblia, no segmento da palavra, o homem é a cabeça da casa. É o homem quem manda, é o homem quem dá ordem, né? Quem é a força, a estrutura, a base. A mulher, ela é tipo assim, o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. A mulher, ela é auxiliadora, ela ajuda, ela cuida do lar, ela cuida da educação dos filhos. Esse é o papel da mulher. Se bem que hoje em dia a mulher também trabalha fora, a mulher também ajuda financeiramente. Mas assim, o homem, desde aquela época, ele precisa se sentir homem. Ele precisa sentir o manda-chuva da casa. E hoje em dia muitas mulheres desafiam isso. É por isso que muitos casamentos hoje em dia não dão certo. Porque as mulheres acham que assim, é todo mundo ali, é todo mundo igual, eu mando igual ele manda. E assim, não dá certo. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Elas acham que já é o tal do feminismo, que todo mundo tem que ser igual. Só que muitas mulheres que você vê hoje em dia sofrem muito com isso. Porque elas preferem bater de frente com o homem. E hoje você vai ver, às vezes, tá aí na vida sozinha, sem ninguém. Porque o homem não quer isso, né? O homem não quer uma mulher assim, né? Ele tem que ser o homem da relação e não a mulher tem que ser o homem da relação. Então, é isso que a palavra de hoje está falando. Mas, meninas, peço para vocês que continuem me seguindo aqui essa semana. São 10 capítulos, então vão dar 2 semanas, né? E assim, não deixem de acompanhar para vocês entenderem o que a Esther fez, qual foi o posicionamento de Esther, porque a Esther ainda não entrou na história, ela vai entrar. Mas assim, para vocês entenderem o que a mulher faz, a mulher sábia, né? Então continuem assistindo, não deixem de assistir, tá bom? Hoje ficou um pouquinho confuso, porque é como se fosse uma série. O primeiro capítulo a gente ainda ficou um pouquinho perdido, mas não deixem de acompanhar, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, porque essa continuação tá sensacional. Beijos!